na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada. Olá, amigos, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós temos a alegria de estarmos novamente pela nossa TV Chico Xavier, com o nosso querido amigo Ivan, podendo partilhar mais estes momentos de alegria, de reflexão evangélica. Nós enviamos o nosso abraço, nosso carinho, pedimos ao Mestre que nos abençoe nestes momentos, que nossos benfeitores, onde quer que estejamos, né, que nós possamos receber nestes instantes a visita, o carinho, a ternura dos nossos benfeitores. Aproveitemos estes momentos para pedirmos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, sobretudo aqueles que estão passando por momentos difíceis. Os momentos de reflexão evangélica, de palestras, de estudos, de oração, são momentos de conexão com os nossos benfeitores e são os momentos em que nós podemos pedir, rogar a eles que nos abençoem, que nos amparem. Então, queridos irmãos, nós selecionamos para as nossas reflexões de hoje um tema que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, a realeza de Jesus. E é muito interessante porque Allan Kardec, quando ele questionou, né, os espíritos, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, perguntando quem era o modelo mais perfeito que Deus havia dado a nós, homens da Terra, como exemplo, como modelo de perfeição. E os espíritos superiores não hesitaram nem mesmo um segundo, responderam Jesus. E Allan Kardec compreendeu isto de uma maneira muito, muito profunda, como, aliás, era peculiar ao codificador, né? Ele é alguém que via, provavelmente, alguns séculos à nossa frente. E aquilo que para outro poderia ter ficado como simplesmente uma resposta dada de maneira apenas sem tanta importância, na verdade, ele compreendeu que se os espíritos superiores estavam dizendo Jesus e não outro, é porque era Jesus e não outro. E ele compreendeu que deveria, a partir dali, aprofundar suas reflexões a respeito deste ser único que viveu entre nós por tão pouco tempo, mas que marcou profundamente a humanidade. Os frutos desta reflexão vão aparecer no Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo. Ali ele deixará registrado a importância da mensagem do Cristo e, sobretudo, da mensagem moral do Cristo para a humanidade. No texto A Realeza de Jesus, Allan Kardec nos convida a uma reflexão muito importante. Ele vai nos dizer que nós vemos, né, que certamente Jesus, como disse, não tem uma realeza neste mundo, mas que, num certo sentido, ele é também, né, uma espécie de rei
neste mundo. Embora não um rei com o exercício de um poder instituído, legal, mas com certeza um rei pela unanimidade, pela indicação das gerações e gerações que foram influenciadas por ele. Então, Allan Kardec percebe essa grandeza, ele percebe que Jesus é este ser central, único, fundamental na nossa história. E a partir daí ele vai trabalhar e na consecução, na realização do Evangelho segundo o Espiritismo, e o que nos parece muito simples até, porque nós olhamos de um país como o Brasil, em que a religião faz parte da cultura, da vida das pessoas, mas na França de 1860, 64, quando ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um país extremamente racionalista, ateísta, um país dominado pelo ateísmo, ou, na sua maioria, ateísta, e Allan Kardec ousa publicar um livro no qual ele, baseando-se nos ensinos dos espíritos superiores, nos princípios da doutrina espírita, como a reencarnação, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a existência de Deus, a vida, né, no universo, ele vai nos dar as chaves para a compreensão do Cristo. Então, nós temos, a partir daí, nós entramos numa nova era para a humanidade terrena. Durante 2000 anos, nós veremos um esforço constante para soterrarmos Jesus. Então, nós temos, naquele primeiro momento, aquela primeira onda de cristãos, e logo após a morte do Senhor, o sacrifício do Senhor, começam a se espalhar pelo mundo, começam a levar a mensagem, a espalhar a boa nova pela terra. E naquele momento em particular, nós sabemos, como nos explica Humberto de Campos no livro Boa Nova, que uma conjunção de vários fatores haviam, né, sido colocados em ação para que o Senhor pudesse nascer num momento de paz para o planeta. Inclusive, a sua presença e a sua aproximação vão induzir esta paz. Então, nós temos um período estranhamente pacífico para o mundo. Contam-nos os historiadores, né, que a partir de Júlio César, né, da morte de Júlio César, e logo depois das primeiras guerras, né, em que os primeiros membros do triunvirato, né, que vai culminar com o poder de Augusto, seu sobrinho, a partir deste momento, quando ele chega ao poder, há uma paz que se estabelece, né, pelo império, e um momento de inusitado para a tradição guerreira das hostes romanas. E naquele momento há um grande progresso, grandes escritores, grandes poetas, grandes iniciativas de construções, de expansão pacíficas. Roma se estende sobre todo o planeta, e isto interessava também aos prepostos do Cristo, porque um império unificado, onde o comércio, as legiões circulavam, a mensagem do Senhor se espalhará facilmente. Então, após a morte de Jesus, em muito pouco tempo, né, nós vamos ter notícias, né, do trabalho de Simão Pedro em Roma, mais tarde de Paulo de Tarso, que chega logo após, né, mas que Simão Pedro já havia feito um trabalho em várias cidades, em várias capitais, e principalmente em Roma, né, onde nós temos notícias da presença do grande apóstolo, do grande amigo do Cristo. Simão Pedro, logo depois Paulo e muitos outros vão levar a mensagem, espalhar a mensagem.
E quem recebe a mensagem em Roma, partindo para a Grécia, leva para a Grécia, partindo para a Ilíria, leva, né, partindo para a Síria, leva para a Síria. Então a mensagem foi se espalhando pela unidade do próprio Império Romano. Mas nós veremos que esta expansão pacífica não demora muito para acabar, né? No dia 18 de julho, 19, não se tem muita certeza, sob o império de Nero, começa um grande incêndio na capital do império. Roma, né, com seus 14 bairros, tem 4 deles completamente destruídos, alguns outros semi-destruídos, uma quantidade de mortos imensa, né, um sofrimento terrível para a população. E naquele momento começa um processo de culpabilização do imperador, né? As pessoas sabiam que estavam lidando com um homem que não estava na sua sanidade mental. Ele era conhecido por sua crueldade, sua mãe havia sido, né, enviada à morte por ele, porque ele suspeitava dela. Sua primeira esposa foi enviada à decapitação, porque ele suspeitava dela. Sua amante, né, era detestada por muitos dos membros da corte e também pelo povo, e ele havia deixado indícios de que construiria, que gostaria de reconstruir a capital, e tinha projetos muito bonitos para isso. O fogo começa de maneira um tanto quanto estranha, porque ele parte não só de um foco, mas de vários. E isso levanta suspeitas de que realmente ele tenha sido iniciado por ordens do imperador. Então, naquele momento, o imperador começa a ficar com um certo medo, porque começa a crescer em meio à população as críticas. Ele abre as portas, né, do seu palácio, dos seus jardins para acolher o povo, manda distribuir pão, manda o exército e a marinha romanos agirem para limpar a cidade, para socorrer as pessoas, mas isto não é suficiente para afastar as suspeitas. E nós veremos, na sequência destes eventos, que, né, provavelmente orientado por seus conselheiros, ele precisava de um culpado, e a partir dali, ele indicará os cristãos como sendo os responsáveis daquela catástrofe. Então, começam naquele ano, né, a partir de 64, mas sobretudo em 67 e 68, Nero começa as mais terríveis perseguições, né, as primeiras perseguições que os cristãos viverão de maneira coletiva. E naquele momento nós teremos, justamente nesse período que perderão a vida, né, que entregarão a vida em testemunho, Paulo de Tarso e Simão Pedro, provavelmente, neste mesmo período, alguns dizem até no mesmo dia, mas nós não temos certeza. E nós vemos, a partir dali, uma guerra que se estabelece entre os poderosos do mundo e os servos do Cristo. Durante 250 anos, nós teremos uma luta constante, uma perseguição que, em vários momentos, né, se arrefece, em outros se intensifica. Mas até a chegada de Constantino ao poder, nós teremos os cristãos passando por períodos mais ou menos intensos de perseguição, de sofrimento e de dor. E nós veremos neste processo, aos poucos, se estabelecer esta realeza diferente do Cristo. Quando ele chega, quando Augusto está no poder, né, nós temos mais de 1/3 da população romana na condição de escravos.
E nós temos uma sociedade invadida por dezenas de religiões estrangeiras. Muitos diziam que Roma passava já por um processo de invasão espiritual. Não havia, as velhas tradições estavam morrendo, o poder se distribuía por aqueles que tinham dinheiro. Eles ocupavam, né, por terem dinheiro, os cargos, não mais por competência, por terem fazido valer a sua capacidade, mas porque eram ricos. E aos poucos, esta corrupção vai tomando conta do império, embora tivéssemos ali ainda todo aquele período construído por Augusto, depois por Tibério, por outros, nós teremos, né, um período que começa a mostrar igualmente a corrupção. Quando nós falamos da realeza do Cristo, meus irmãos, nós estamos falando de alguém que chega ao mundo quando uma grande parte da população estava escravizada. Um mundo no qual matar um servo ou um membro da família era um direito do chamado cidadão romano ou dos poderosos. Quando Cristo chega ao mundo, idosos eram deixados ao abandono, crianças que nasciam com problemas e deficiências eram deixadas à morte, abandonadas nas esquinas de Roma. A quantidade de abortos em Roma era uma coisa imensa. A quantidade de crianças abandonadas, igualmente. Então, nós temos um mundo que estava caminhando, aos poucos, já para uma decadência, uma perda de vitalidade. Pessoas que buscavam orientação, mas já não encontravam. Roma era uma cidade tomada por muitos deuses, os deuses que vinham dos países invadidos pelo grande império. Então, nós vamos encontrar os templos de Ísis, de Osíris, os templos dos caldeus, os deuses, né? De todos os lugares do império vinham os deuses dos conquistados. Roma se abria, né, e acolhia estes deuses como uma forma de aplacar, né, as populações, a fúria das populações dominadas. E nós teremos, a partir da vinda do Cristo e da presença do Cristo, esta realeza que vai se estabelecendo não mais pela fúria, pela guerra, pela imposição violenta sobre os outros. À medida que os cristãos se espalham pelo mundo, nós veremos nascerem as casas do caminho, como aquela primeira que nasce em Jerusalém pelas mãos dos apóstolos do Senhor. Ali, homens, né, idosos, antigos, combatentes, pessoas abandonadas por suas famílias serão acolhidos, viúvas serão abrigadas, crianças abandonadas serão socorridas. Então, ali começa a nascer um mundo diferente, um mundo onde a criatura humana é vista como filha de Deus. E a mensagem do Senhor, que havia impregnado a alma de Simão Pedro, de Mateus, né, de João, de Tiago, de todos aqueles que estiveram, que caminharam com ele pela terra. Esta mensagem que havia impregnado estas almas vai se transformar em trabalho, em esforço, em serviço aos necessitados, juntamente com a pregação da mensagem do Cristo, iniciada na Casa do Caminho, igualmente por Estevão, né, por João e por todos os outros. Mensagem que vai dizer: você é filho de Deus. O Senhor veio para dar-se em sacrifício, para nos resgatar da ignorância, das trevas, da escuridão. E aquela mensagem de generosidade, de amor, de ternura pelos sofredores se espalha pelo império. Ela
toca os corações dos poderosos em Roma. E quando Nero inicia as perseguições, muitos dos grandes potentados de Roma já haviam se convertido ao Senhor, ao ponto que vários deles haviam libertado os seus escravos, porque haviam compreendido que não havia diferença entre um nobre e um plebeu, entre um homem das altas castas romanas e um serviçal. Éramos todos e somos todos filhos do mesmo Pai. Então, muitos destes escravos não deixarão seus senhores, porque sendo estes cristãos e os tendo libertado, eles próprios se convertem, quando não já eram eles convertidos e convertiam seus senhores, né, como vamos ver descrito na história romana. Então, aquele movimento se espalha, mas é um movimento que pela primeira vez não se espalha pelo poder das armas, pela realeza dos potentados, né? Cambises, Ciro, Xerxes, Ramsés, todos os grandes potentados que viveram antes de Jesus ou depois dele, se impuseram pela violência das armas, pela opressão dos povos, dizimaram populações, né? Criaram milhares de viúvas, de órfãos, destruíram cidades, destruíram vidas para poderem se impor. E nos dirá, numa belíssima crônica, né, no livro Estante da Vida, nos dirá Humberto de Campos, né, na mensagem que se chama O Conquistador Invencível, ele nos falará de Cambises, né, o rei dos persas, depois de Alexandre Magno, que vai se impor a todos os países que ele visita, né, e vai dominar, e acaba morto por uma febre, né, provavelmente a picada de um mosquito, de uma dessas doenças que até hoje nós temos. Aníbal, né, cria uma onda de destruição no seu ódio a Roma e a tudo que era romano, mas acaba ele próprio, né, se suicidando para não se entregar aos poderes romanos. Cipião, né, e ele vai nos falando, né, todos passaram, todos quiseram viver eternamente, todos quiseram se impor, todos quiseram mudar os rumos, os destinos da humanidade, todos quiseram construir impérios que durassem pelos séculos afora, e todos terminaram na poeira dos séculos, todos foram esquecidos, deixaram dor, sofrimento, angústias, criaram, né, histórias de grandes tragédias, mas ele, o Senhor, suavemente, sem agredir ninguém, servindo a todos, né, contaminando as almas pelo amor, ele espalha pelos corações esta nova forma de ver e de fazer. Este perfume da caridade se espalha pelo Império Romano, pelas cidades, né, por aqueles formigueiros que eram as cidades da época, com aquela vida barulhenta, né? Os cristãos vão chegando, né? O cristianismo vai se espalhando pelos lares, como Paulo de Tarso, Simão Pedro e outros faziam, né? Encontravam pessoas que eram famílias que os acolhiam e que dali começavam a nascer as pequenas igrejas, né? As pequenas fontes desta nova espiritualidade que vai se espalhar. Então, a realeza do Cristo é a realeza que alcança o coração das criaturas, que se impõe pelo amor, pela autoridade moral, que não machuca, que não violenta as consciências, que nos aceita tais quais nós somos, nos convidando a um ato de vontade, porque o Cristo não se impõe a ninguém.
C.S. Lewis, numa das suas crônicas, belíssima, né, esse autor que era anglicano, ele vai nos dizer: o Senhor poderia aparecer, poderia se impor, né, poderia nos forçar, porque se ele aparecesse diante de nós, nós teríamos a atitude, e teve Pilatos, ele sabia que estava diante de alguém diferente, que teve Públio Lentulus, quando involuntariamente se coloca de joelhos diante do Cristo. Eles sabiam que estavam diante de alguém que tinha em si o porte da realeza. E o Cristo poderia se impor às consciências, mas não é isso que ele quer. A nossa adesão ao Cristo não pode ser aquela das populações aos imperadores e guerreiros. A nossa adesão a ele tem que nascer do amor, tem que nascer da nossa vontade. E nós devemos reconhecer a grandeza dele e aí nos curvarmos. Então é por isto que o Senhor nos deu a liberdade e aceita que nós a vivamos, muitas vezes, contra nós mesmos. Então, nós veremos, né, que este novo conquistador, ele não tem ouro, ele não tem legionários, ele não tem escravos, ele não tem alianças com os poderosos, né? Tudo que ele tem é esta superioridade daqueles que se realizaram. Eu e o Pai somos um. Como ele poderia almejar as riquezas e poderes da terra, se tudo isto é poeira e miséria? Nós vemos que o evangelho começa com o Senhor sendo tentado pelas forças das trevas, tentando oferecer a ele aquilo que sempre ofereceram aos homens vaidosos e orgulhosos e egoístas do nosso mundo. Poder, poder ilimitado. E nós, aos poucos, né, vamos entendendo que estamos diante de alguém que não funciona do mesmo jeito que nós. Percebendo que não podem seduzi-lo, porque aquilo tudo era para ele simplesmente fumaça. Como seduzir pelos poderes da terra alguém que comandava legiões celestes? Como seduzir pelas coisas terrenas alguém que trazia consigo a marca de Deus? Então, percebendo que não podiam seduzi-lo como seduziam a todos, eles passam a atacá-lo. Então, Jesus será perseguido desde o nascimento até a morte, e da morte até hoje. Porque os poderes que se opõem ao Senhor trabalham até hoje, infelizmente. Nós caminhamos 2000 anos, meus irmãos, e não foram 2000 anos fáceis. Nós temos hoje a bênção de ter a doutrina espírita que vai nos abrindo aos poucos a compreensão do Evangelho. E esta compreensão vai nos mostrando quem é Jesus. Porque os Espíritos responderam ser Ele aquele que nos serve de modelo e guia. Mas nestes 2000 anos, este homem simples, que conquista o Império Romano, sem bradar uma única espada, que se espalha pelas consciências, ao ponto de aqueles que compreenderam a sua mensagem darem a vida com alegria. Nós temos histórias, meus irmãos, de um grande impacto espiritual. Nós temos aqueles mais de 40 legionários romanos que já perto do fim, né, do período das perseguições, ainda serão perseguidos
Eu moro num lugar frio, e um dia desses eu saí para pegar algo lá fora, estava só com uma camisa simples, de shorts, estava dentro de casa e saí para pegar algo fora, né, no pátio de fora. Estava fazendo -5, -7, e eu senti aquele frio e eu lembrei daqueles 42, 43 legionários romanos, lá pelo ano de 242, que serão sacrificados porque não quiseram, não aceitaram, né, homenagear, fazer sacrifícios ao Deus imperador. E eu senti aquele frio e eu pensei neles, eu falei: "Meu Deus, como eles aguentaram?". Eles foram colocados sobre um lago gelado, com praticamente sem roupas, e foram morrendo ali, pelo frio, um a um. Narram as tradições, e uma luz brilhou sobre eles a noite toda. Então nós estamos, né, diante destas histórias, estamos diante de Policarpo, já um homem de quase 100 anos, né, que será colocado, as feras não o atacam, será colocado no circo, o fogo se nega a queimá-lo, não se aproxima dele. E aí eles precisam sacrificá-lo, e ele pede ao carrasco, ele dá o pescoço ao carrasco, dizendo: "Faça teu trabalho, meu irmão". Nós estaremos diante da história de Blandina e de outros cristãos que em Lyon, a terra de Allan Kardec, vão se dar em sacrifício. Ela, uma menina de 16, 17 anos, não mais que isto, uma serva, aprisionada pelos romanos, será torturada durante uma semana. Uma semana. Ao ponto dos carrascos, no final, chorarem, porque não queriam mais castigá-la, e alguns se converterem. De onde vem o poder do homem que está agindo nessas almas? De onde vem o império deste homem? Os legionários serviam ao Império de Roma por um salário, para defender suas famílias, para receber o butim de guerra, mas nenhum deles amava o imperador ao ponto de dar sua vida por ele. Que império tinha este homem? E a população do mundo, vendo aquilo, não compreendia. E ali muitos que queriam eliminar a nova vertente espiritual acabaram por expandi-la, porque muitos, chocados diante da grandeza espiritual daqueles homens, mulheres, crianças, que morriam cantando, queriam saber de onde vinha aquela força. Então, aos poucos, o Cristo se impõe, e vendo o poder do Cristo, os potentados da terra decidem se apropriar deste poder. Então nasce, né, com Constantino, este movimento de apropriação espiritual do cristianismo. Nós teremos, a partir dali, milhares de conversões falsas, porque sabendo que o imperador era cristão, muitos se convertiam para agradá-lo, para obterem favores, cargos, e vendo que o imperador tirava dos templos pagãos os recursos para dar aos novos templos cristãos, muitos antigos sacerdotes ou antigas famílias romanas começaram a se converter e, usando o poder e a influência, transformaram seus filhos em bispos.
da nova religião. Então, ali começa a morte espiritual de dentro para fora, né? A apropriação, a invasão, porque os poderes do mundo queriam controlar aquela força extraordinária que agia nas almas, esta força invisível que levava homens ao trabalho, ao serviço, ao sacrifício, a darem suas vidas por amor. Quando não, darem suas vidas aos leprosos, às crianças, às viúvas, aos aflitos, por quem aquele Senhor dizia ter vindo. Vinde a mim, vós que andais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Então o Senhor envia seus servos e os fracos, os afligidos, os aflitos, buscam as casas cristãs, tocados pelo amor, pela bondade, pela generosidade. Os poderosos não compreendiam de onde vinha este poder. E aos poucos, né, como diz Emmanuel no livro Emmanuel e no livro A Caminho da Luz, em 610, com a instituição do papado em Roma, sob o imperador Focas, nós teremos, né, a última pedra colocada sobre o túmulo da nova religião. Porque a partir daí o cristianismo será uma religião como as outras, embora tendo aqui e ali, né, momentos de grande luz, com a vinda de grandes espíritos, né, de grandes almas, que tentarão acordar na criatura humana aquele mesmo amor do início, aquele mesmo império da alma, da luz, da generosidade, da compaixão, que havia marcado os primeiros anos da mensagem cristã no mundo. Então, meus irmãos, nós caminharemos para tempos difíceis, onde a mensagem do Senhor será cada vez mais esquecida. Teremos disputas teológicas. A primeira delas, aquela que levou à realização do Concílio de Nicéia, em 325, sob Constantino. Reuniram-se para discutir a natureza do Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, segundo a Trindade católica. Era o Filho criado e, portanto, não eterno, ou era ele superior, igual, existiu sempre com Deus? Então, nestes debates meramente teológicos, nós começamos a esquecer. Ele havia vindo para os sofredores. Não importava nenhuma destas discussões. Ele havia vindo para os que sofrem, para aqueles que caminham sob o peso do desespero, para aqueles que perderam seus entes queridos. Ele havia deixado as alturas para tirar do túmulo os Lázaros que somos todos nós, para curar a cegueira, como fez naquele dia às portas de Jericó, para curar a cegueira dos cegos que somos todos nós. Almas empedernidas e perdidas nas trevas que somos todos nós. Então, ele é essa luz, como ele próprio havia anunciado. Ele não precisa disputar os poderes terrenos, ele é a luz. Ele não precisa disputar coisa alguma neste mundo, ele é o caminho. Ele é a vida, nós somos a morte. Caminhamos pelo vale da morte. Ele é a vida. Ele não tem vida, ele é a vida. Ele não tem luz, ele é a luz.
E nós vamos desenvolver uma religião que esquece Deus e coloca homens como intermediários entre o pai e os filhos, que esquece a sublime mensagem do amor e cria, né, as intermináveis discussões teológicas que vão preencher milhares de páginas. Se perguntarmos hoje a um católico dos mais instruídos que nos explique a doutrina católica, ele não conseguirá. São mais de 5.000 páginas. Então, nós estamos diante de uma loucura humana, porque quando nós olhamos para a mensagem dele, é a mensagem da simplicidade, do amor. Então, nós, nesses 2.000 anos, fomos soterrando a mensagem do Senhor sob escombros teológicos, sobre disputas, guerras, poder, e aqueles que deveriam representá-lo tornaram-se o oposto dele. É por isso, meus irmãos, que a doutrina espírita é preciosa. Porque nestes 2.000 anos e neste século XXI, que ora se abre para nós, já no seu primeiro quarto quase realizado, nós temos a possibilidade, graças à mensagem dos espíritos superiores, de reencontrar Jesus. Eu não vos deixarei órfãos. Ele nos prometeu. Eu não vos deixarei órfãos. Irei e pedirei ao Pai, e ele vos enviará o Paráclito, o Consolador, aquele que permanecerá convosco para todo sempre. E então, na Europa de 1850, os espíritos começam a se manifestar. As vozes do céu, como diz o Espírito da Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, falam aos homens, chamando-os de volta ao redil, chamando-os de volta a ouvir a mensagem do pastor, num mundo que estava se esfriando pelo ateísmo, em que as almas caminhavam sob o desespero e caminham ainda. Nós vemos um mundo humano. Temos ciência, temos poder, temos tecnologia, mas estamos desesperados, estamos vazios. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós procuramos retiros de meditação, procuramos religiões coloridas, interessantes, porque nós não gostamos de ouvir aquele que quiser vir após mim. Tome a sua cruz e siga-me. Ele não nos oferece poderes, ele não nos oferece vantagens, ele não negocia conosco. Você quer vir? Tome a sua cruz. A cruz dos teus erros, a cruz da tua história, do teu passado, da tua vida. E siga-me. Tomai sobre vós o meu jugo, pois ele é leve. É o jugo do amor, do perdão, da compaixão. Nós queremos dominar não só o mundo físico, queremos dominar o mundo espiritual.
Vemos populações inteiras nos países ricos e não ricos, desesperadas, sem senso de direção, caminhando para o abismo, controladas por loucos, por engenheiros sociais que acreditam, se arrogam o direito de planejar a vida de milhões de pessoas, como se eles próprios soubessem para onde estão indo. E o Cristo é brandura, não se impõe a ninguém. Poderia usar todo o seu poder, mas nos diz: aprendei de mim, e sou manso, brando e humilde de coração, e tereis repouso para vossas almas. Nós aprendemos pela violência, nós aprendemos pelo sofrimento, e ele nos convida a aprender pelo amor, pela brandura. A realeza do Cristo não se impõe, mas aqueles que reconhecem esta realeza colocam-se de joelhos e o servem, e sentem-se as criaturas mais privilegiadas do universo por servi-lo. Como diria Paulo, é a loucura da cruz. E para nós é salvação, mas para o mundo é loucura. Como explicar a vida de Chico Xavier? Silêncio, amor, trabalho e uma produção espiritual extraordinária. Sofreu humilhações praticamente em todos os dias da sua vida. Muitas vindas do próprio meio espírita. Foi agredido, perseguido, e como Cristo continua sendo perseguido depois de morto, fisicamente. Como Cristo, as trevas não o perdoam pela luz que ele acendeu. Como explicar o sacrifício de homens e mulheres que se devotam de coração a minorar a dor dos seus irmãos? Quando estamos num mundo em que tudo nos diz para levar vantagem, para ganhar, para passar o outro para trás. Como explicar a loucura daqueles que se ajoelham para o Senhor, aceitam o sofrimento e se consideram as criaturas mais privilegiadas do universo? Porque quem percebeu quem Jesus é, nunca mais poderá ser o mesmo. Paulo de Tarso percebeu isto aquele dia às portas de Damasco. Maria de Magdala descobriu isso quando o ouviu pela primeira vez. Agostinho, quando leu as palavras do Senhor no Evangelho, percebeu que nunca mais poderia ser o mesmo. E São Vicente de Paulo, quando foi tocado pelo amor do Cristo, transformou-se no pai dos pobres da França, da Europa e depois do mundo. Como explicar de onde vem este estranho poder que se espalha até hoje nas almas humanas? Nós andamos às cegas, ele é luz. Nós estávamos perdidos, ele é norte. Nós estávamos mortos e ele nos chama à vida. Nós caminhávamos pelos vales das sombras e do erro, e ele nos chama à vida abundante. Como explicar quem é este homem? Que tipo de rei ele é?
que não movimenta nenhum dos poderes e recursos conhecidos, mas que tem milhões de servidores, a quem ele jamais se impôs, a quem ele não aparece. E quando ele dá um sinal da sua presença, nós nos consideramos as criaturas mais abençoadas deste mundo. E para reencontrá-lo, nós fazemos aquilo que ele nos pediu. Quando virdes um destes pequeninos e fores a ele, quando deres de beber a quem tem sede, é a mim que o fazeis. Quando deres de comer a um faminto, é a mim que o fazeis. Quando cuidares do homem que caminha só e doente, é a mim que o fazeis. Então, para encontrá-lo, milhares de homens e mulheres buscam o Senhor nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais de dor da psiquiatria humana. Igrejas se abrem, centros espíritas se abrem. Não nos percamos do Cristo, meus irmãos. Chico Xavier nos deu um exemplo paradigmático. Nós precisamos de uma árvore, de uma casa simples como aquela do Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. Uma mangueira, um abacateiro, sob o qual nós possamos abrir o Evangelho, distribuir o pão e lembrarmos do Senhor, nosso mestre e guia. Então, quando se aproxima novamente o Natal do Senhor, nós somos chamados, meus irmãos, a transformar nossas almas naquela manjedoura que o acolheu. Ele não nasceu no linho e na seda do palácio de Augusto. Ele não nasceu sob o teto de Herodes ou dos grandes potentados da sua época. Ele nasce nos braços de uma mulher simples, de um homem trabalhador. E vive a vida simples do povo. Muitos querem nos tirar Jesus. Allan Kardec veio para nos dar de volta o Cristo. Mas muitos querem nos tirar o Cristo. Muitos querem afastá-lo de nós. Então surgiram as doutrinas materialistas, as doutrinas do behaviorismo psicológico, as doutrinas do niilismo, de Nietzsche, do ateísmo. Eles querem nos afastar do Cristo. Eles querem que nossos corações não ouçam mais a voz do pastor. E é preciso tomar cuidado, porque o pastor não grita, não se impõe, não violenta as consciências. Ele nos chama com amor. Estamos prontos? Então, meus irmãos, nós nos aproximamos do Natal. E aquela manjedoura precisa ser preparada nas nossas almas. É preciso que nós nos desvistamos do nosso orgulho, das nossas misérias.
da nossa vaidade, da nossa pretensão, da nossa arrogância. Olhamos para as grandes universidades do mundo, templos vazios, frios, onde a razão se perdeu, onde não há mais coração, mais vida. E o Cristo olha para o sofrimento humano, para as mães que perderam seus filhos, para os homens que trabalham de sol a sol para socorrer suas famílias, para aqueles que se sacrificam pelo bem dos outros. O Cristo olha para os corações maternos que perderam seus filhos para as drogas, para o crime. E ele olha para aqueles que ainda são fiéis a ele e que não se deixam iludir pelos cantos perigosos. Alguns querem que o Cristo tenha sido um astronauta. Outros que ele não tenha vivido fisicamente entre nós, foi um farsante. Ele foi um dos nossos. Ele viveu as nossas dores. Ele aceitou o peso de um corpo de carne para dizer: vocês podem, como eu posso. Não deixem que o corpo apague a luz e a consciência. Imponham a luz e a consciência ao corpo. Então, Cristo é este libertador das almas, que há 2000 anos incomoda e nos faz interrogar de onde vem o poder deste homem. E aqueles que se aproximaram dele sabem que o poder vem do imenso amor que ele tem para com todos nós, da compaixão que ele tem para com as nossas dores. Então, meus irmãos, nestas nossas palavras finais, nós lembramos: o Cristo não virá, não se imporá a nós, nós temos que ir a Ele. Nós temos que procurá-lo. Como aquela multidão o procurava, onde quer que ele fosse, quando esteve entre nós. Como aquela mulher corajosa que se aproxima e toca seu manto, dizendo: se eu tocá-lo, eu serei curada. Como aquele leproso que se aproxima e diz: Senhor, se tu disseres ser limpo, eu serei limpo. Ou como aquele cego na estrada de Jericó: que eu veja, Senhor, que eu veja, eu sou cego. Então, meus irmãos, que nós possamos viver este Natal como Lázaros que deixam o túmulo, que deixam a ignorância, que deixam a morte. Nós somos vida, vida em abundância. E o Senhor é o maior presente que Deus nos deu. Pronunciar o nome do Cristo é a maior honra que nós temos. E reverenciá-lo com nossas vidas, com nossos atos, com o nosso esforço de nos tornarmos melhores, é uma bênção. Então, agradeçamos a Allan Kardec, a Emmanuel, a André Luiz, às mãos fatigadas de Chico Xavier, por nos terem dado Jesus de volta. E não o deixemos mais se perder. Que nós o guardemos com nossos corações, com nossas vidas, sejamos fiéis a Ele, porque Ele nunca nos decepcionou, nunca o fará. E Jesus, meus irmãos, nos abençoe. E nesta noite em que falamos do Cristo, a luz dele nos envolva. Quanto mais reconhecermos nossa miséria, mais evidente ficará a grandeza do Cristo. Quanto mais aceitarmos a nossa condição de doentes,
mais o médico divino poderá agir sobre nós. Quanto mais abrirmos o nosso coração e pedirmos, como a samaritana, Senhor, dá-me desta água que sacia para a eternidade. Porque nós temos tido sede, meus irmãos, sede do amor de Deus. Então, que neste Natal nós possamos reverenciar Jesus, reverenciar o Senhor com profundo amor. Onde quer que estejamos, nos vales mais profundos da dor, da culpa, do suicídio, do desespero, da loucura, se nós olharmos para Ele, nós encontraremos saúde, caminho, serenidade. Então, meus irmãos, finalizamos as nossas reflexões pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos proteja, que nos guie e, sobretudo, que não nos deixe entregues a nós mesmos, que não nos percamos do pastor e, como ovelhas obedientes, onde quer que ouçamos a sua voz, que nós fiquemos atentos. É a voz do amor, é o abrigo seguro, é a rocha sólida, é o Filho de Deus bem amado, que veio para nós e por nós. Muita paz, meus irmãos, muita alegria no coração de todos. Que Jesus nos abençoe.